Olá, seres da egrégora de Virgem. Peço ao plano astral que administra e colabora com a egrégora virginiana na terceira dimensão, que traga-nos o que precisamos saber para a nossa evolução, para a nossa expansão de consciência, para o nosso retorno à fonte, para uma bem-aventurança, onde quer que possamos estar, por onde quer que possamos passar. Que no nosso rastro seja uma estrada de flores. Assim seja. Trazendo a tiragem deste período. Lembrando, senhores e senhoras, que nós existimos, né? Experienciamos propriamente dito, né? Não é bem uma existência, mas uma experiência na terceira dimensão. E aqui nós enfrentamos a lei dos opostos. Né? Na terceira e quarta dimensão vive a lei dos opostos. Né? Sempre que você mover uma força, a outra, por ressonância, também se moverá. Sempre que você move uma força positiva, por ressonância, uma força negativa também se move em igual proporção. Logo, o caminho é o neutro, a força neutra, né? Ou seja, o caminho do meio, o equilíbrio. Né? É dito, né, que quem entra em uma briga já perdeu a disputa simplesmente por entrar em uma briga. Né? São ditos populares, né, que é sempre trazido de uma forma acessível às mentes mais simples, mas que isso vem de pensamentos mais elevados, né, de escolas místicas com profundidade, né, com experiência. E é bom prestar atenção nessas coisas. Né? Porque a quantidade de energia no universo é imutável. Você pode transmutar as energias, né, para o seu propósito, né, mas alterar a quantidade de energia no cosmos não é possível. Logo, viver em equilíbrio, né, com o cosmos é a melhor alternativa, é a melhor estratégia de existência. Então vamos ver as energias deste período de 7 dias. Né? Eu gosto de trabalhar com 7 porque ele é um código de perfeição. Ou de maturidade, né? Vamos interpretar a perfeição como maturidade, um aspecto, né, da existência co-criadora. Porque tudo é perfeito. Tudo obedece à lei de causas e efeito, ou causa e consequência. Né? A resposta do cosmos, né, a terceira e quarta dimensão, é sempre perfeita. Pode ser agradável ou desagradável, a depender da interpretação, da compreensão de cada ser. Mas ela é perfeita, porque a causa, ela corresponde exatamente, a consequência, ela corresponde exatamente à causa.
sempre procuro embaralhar o máximo possível para que não haja interferência minha, e sim a energia que eu estou sintonizando. Sete, tá? E a energia geral. Trabalho, energia de terra, energia de terra, o naipe de martelo, né? Vamos dizer dessa forma. Tanto que o prego que se destaca recebe marteladas, né? Começamos a falar sobre isso, né? Sobre o equilíbrio, né? Não andar nos opostos, né? Não andar nos extremos, mas no equilíbrio, né? Está aqui. Prego que se destaca leva martelada. 6 representa a complementação harmoniosa e equilibrada no reino material. Ele prevê um bom desempenho no trabalho, progresso harmonioso e concreto por meio da força de vontade e da perseverança. Perseverança, meu amigo, é algo que se conquista, é um desenvolvimento. Você já está nisso e agora as coisas continuam. Você está em um processo onde as coisas começam a melhorar, vamos dizer dessa forma, né? A evoluir para o agradável, né? Olha, rainha de espada, né? Espada, né? Tá mais ligado ao intelecto, ao raciocínio, né? E tudo isso que é metafísico, né? É o naipe de espadas, mas também a regra da lei, né? A razão pura, né? Porque é óbvio que isso está no intelecto, né? Também o amor está no intelecto, né? Porém, a espada ela é mais a razão do que os sentimentos, né? Rainha de espadas é a força, a sutileza feminina, né? Sem o emprego da força bruta, né? Representa a beleza dos princípios e o rigor da lei. Ela impõe a conduta moral e o equilíbrio, justo entre os direitos e os deveres de cada um. Ela promove a preservação dos modos, da disciplina e da ordem. É uma coisa interessante, viu? O Valet, né, representa o idealismo juvenil. É a defesa dos valores e das tradições que jurou servir. Essas energias, elas geralmente se manifestam em pessoas, tá? É a corte, né? A corte, ela geralmente, essas energias geralmente se manifestam em pessoas mesmo, tá? Pessoas com as quais você se relaciona ou você mesmo, entende? Quando você não está nesse nível, então a energia tende a se manifestar em uma pessoa que esteja, que tenha contato com você, entende? Falando em nível, né, em grau, ou você pode estar acima ou abaixo, entende? Nunca significa inferioridade. Copas, né, o as de copas, representa o triunfo das emoções e dos sentimentos profundos. É a liderança fraterna e a restauração da honra. Restauração da honra. Tá vendo? Como as coisas, as circunstâncias, elas sempre estão encadeadas, né? Causa e efeito, né? O,
O louco é uma energia de vigor, né? Nunca é uma energia de desesperança, né? O louco, ele pode ser confundido com um andarilho, mas ele não é um andarilho. Ele é alguém que toma suas próprias decisões, né? Alguém que tem uma visão melhor, né? Alguém que tem uma compreensão melhor, porque aqui nós estamos falando de espadas, de intelecto. O louco é alguém que tem uma compreensão melhor, sabe? Ele é capaz de criar o seu próprio mundo. É aquela questão de você chegar numa floresta e construir um shopping center, né? Porque você quer tornar o seu mundo mais agradável, né? Você quer tornar o seu mundo, as suas circunstâncias mais favoráveis a você, entende? Para que seja, para que seja, para que a sua experiência existencial na terceira dimensão seja agradável. Não significa que seja fácil ou difícil, mas que seja agradável a você, que as energias fluam, né? Que tudo vá bem para você, naquilo que você deseja, né? O louco ele tem a iluminação, tá vendo? Ele é louco ao olhar externo, né? As pessoas que não o compreendem, que não têm a mesma vibração que ele, pode interpretá-lo como louco. Mas ele não é louco, ele é uma pessoa sábia, ele é um visionário. 4 de paus. É uma semana de muito trabalho, viu? Uma semana do naipe de terras é um período de trabalho material. Representa a força do trabalho material e produtivo. Ele anuncia uma aliança proveitosa de pessoas trabalhando juntas a fim de realizar uma obra maior. Olha, é um projeto, né? Como eu falei, o louco, que não, na minha opinião, ele não deveria trazer este nome no baralho, mas ele tem uma nova visão, um novo caminho, né? Uma nova abordagem, uma solução. E isso resulta em um trabalho proveitoso, produtivo, né? Próspero. 7 de espadas simboliza a perícia no campo dos pensamentos e das ideias. Ele também é a defesa dos princípios e dos valores. Ajustes, né? Ajustes, né, nessa empreitada, né? Essa descoberta, essa nova forma de solucionar, né, as circunstâncias, são os ajustes. Ajustes perfeitos, viu? Ajustes com perfeição. E o período termina com ouro, né? O valet de ouro, né? Vê que os dois estão na mesma linha, né? Os dois valets, né? Os dois agentes da corte estão alinhados, estão a prumo, entendeu? Representa a alegria, beleza e paixão de juventude. É o entusiasmo para empreender e implantar qualquer ideia que identifica o indivíduo. Estão relacionadas, né? Essas duas cartas estão relacionadas, estão a prumo, né? Há uma energia feminina, né? Que é a questão do raciocínio, né? Da gentileza, né? Da educação, que leva a um desfecho triunfante, né? Na terceira e quarta dimensão, existe muito a influência dos deuses criadores, né? Nós somos co-criadores. O nosso desafio é superar essas influências, né?
e tornar a nossa experiência cósmica favorável a nós, não a eles, a nós, tá? Porque nas últimas consequências, né, nós somos doadores de energias para esses seres. Eles se alimentam de nós. A nossa missão aqui é tornar estes dois universos, as duas dimensões, favoráveis à evolução. A evolução do ser, a evolução da existência. Vida não é só esta encarnação, não são somente esses poucos anos que você passa aqui. Tá? A vida, ela é linear, para tornar mais fácil a compreensão, né? As encarnações são circulares, né? A roda de Sansara, ela sempre volta. A existência é linear. Ela começa e não termina. Entende? E nesses períodos que nós passamos na terceira e quarta dimensão, a nossa missão é trazer civilização a este lugar. É trazer civilidade, educação, gentileza, amor puro. Tá? Entende? Pelo caminho que passamos, atrás de nós, que fique um canteiro de flores, uma estrada repleta de flores. Causa e consequência, ou causa e efeito, está ligado à origem do ser, à origem das coisas, né? O sopro da vida, da fonte, é a causa. A consequência é a existência, né? A ação e reação é esse período de existência. Ela está ligada a esse período de existência. Tudo que nós fazemos tem uma consequência. A lógica da existência, a lógica da vida, ela é perfeita. Mesmo que não seja compreendida inteiramente por todos os seres, mas quando você tem a oportunidade de expandir sua consciência, você percebe que tudo é perfeito. Tudo é causa e efeito. Entende? O que você faz retorna. O que você dá à vida, ela lhe devolve na mesma proporção. Às vezes de imediato, às vezes demora, mas sempre retorna, né? É o eu intermediário, né? A causa e efeito, que é a origem, é o eu superior, né? A sua essência, né? Onde está as suas informações mais puras, né? Sem o bloqueio mental, né? Todos nós aqui, a maioria, vamos dizer assim, 99,99% das pessoas estão adormecidas para a realidade espiritual, para a realidade da existência. O eu superior é onde está todas as suas informações. É a sua mente desperta. É a causa, onde está a causa e consequência, né? A origem, né? e o propósito. Ação e reação está, né, na vivência. É no seu período de experimentação, no seu período de experienciação, né, de experiências, de você existir aqui e se relacionar, né, com o cosmos. É ação e reação. Livre-arbítrio está ligado à personalidade ego. Todo ser ele precisa dominar essas três leis: causa e consequência, ou causa e consequência, ação e reação e livre-arbítrio. Livre-arbítrio está no ego, é a personalidade ego. Tá? No ego está a forma. Tá? Lembre-se que o espírito ele não tem forma. No ego, nas paixões do ego, estão as formas, a consciência, as sensações, as percepções e os impulsos. São prisões que precisam ser superadas. São obstáculos que precisam serem superados. São lições que precisam ser aprendidas, né, e
evoluídas, né? Aí você evolui. Quando você aprende essas coisas, você evolui. Né? O ego é a personalidade, né? Ele precisa entrar em equilíbrio. Geralmente, né, quando nós estamos aprisionados sem a consciência e no eterno retorno, né, que é a roda de Sansara, é porque o ego está com a memória apagada. O ego não sabe quem ele é. Aí ele está preso, né, a formas, as paixões das formas, né, a consciência limitada, né, as sensações materiais. Ele precisa comer uma determinada comida, precisa beber, tem gostos, sabe, preferências, são as sensações, as percepções, né, que são ilusórias. Ele só consegue perceber o que consegue tocar, o que consegue cheirar, mas a percepção expandida, ela te abre a visão da realidade espiritual. E os impulsos, né? Impulsos que são a forma de a pessoa agir. Né? Uma pessoa equilibrada, ela não age impulsivamente, né? Ela age com parcimônia, com serenidade. Ação e reação estão as qualidades de humildade, pureza, tranquilidade, educação ou gentileza. Tá? A educação aqui não é a educação escolar, a faculdade, é a educação ética. Tá? Educação ética é a gentileza. Tá? Educação moral, aí você vai para a faculdade, vai para um cursinho técnico, vai para o colegial, para onde você for. Educação moral. Tá? Ética a ética, ela é mental, tá? A moral é a ação prática. Então aqui nós estamos falando de gentileza, estamos falando de educação ética, tá? Fé, amor puro, caridade, tá? São circunstâncias ligadas à ação e reação, o eu intermediário, a sua vivência na existência, entendeu? Ó, causa e efeito, eu superior, a sua origem, ação e reação, é a sua vivência, o seu eu intermediário. São qualidades de humildade, pureza, tranquilidade, gentileza ou educação, fé, amor puro e caridade. Livre-arbítrio é o ego, que, infelizmente, com a mente apagada, aprisionado, adormecido. Qualidades do ego que ele precisa melhorar. Forma, consciência, sensação, percepção, impulso. Quando você vence isso, supera essas lições, então seu trabalho termina na terceira e quarta dimensão. E o máximo que você pode fazer aqui é voltar para orientar pessoas, mas não encarnado. Por favor, não faça mais isso. Tá? Uma consciência desperta, ela consegue conviver com fenômenos paranormais. Tá? Ela consegue realizar isso. Tá? Por exemplo, a materialização. Tá? Existem centros de trabalhos espirituais, locais de trabalhos espirituais. Aqui na sociedade brasileira chamam isso de centros espíritas, né? Mas tem outros nomes também. Existem lugares onde espíritos se materializam, né? Isso é uma forma de encarnação. Tá? Se ele se materializa na terceira dimensão, ele está encarnado na terceira dimensão, né? Sem passar pelo processo de nascimento. Entendeu? Mas isso precisa de um consórcio com um médium que tenha a mente expandida, que tenha essas qualidades desenvolvidas. Porque daí o médium consegue acender o seu duplo etéreo, né, que é o seu poder astral, e transformar isso em ectoplasma. E o ectoplasma é usado pelo espírito para poder se materializar aqui. E aí eles vêm e fazem trabalhos, né, que se faz nesses lugares, né, centros espíritas, como cura, por exemplo. Né? Você consegue materializar um órgão humano, você consegue restaurar, curar um órgão humano, sabe? Você consegue tirar um câncer, né? Você consegue tirar um efizema pulmonar.
com esses poderes de materialização. Você consegue também materializar coisas. Por exemplo, Satya Sai Baba, um médium que viveu na Índia, ele materializava ouro. Tá? Existem bastantes relatos disso, inclusive filmes, filmagens reais dele, né, que foram filmadas ao vivo. Ele materializando ouro, entre outras coisas, né? Ele materializou muitas coisas. Para isso você precisa dominar essas circunstâncias da existência co-criadora, né? E aí então você se torna livre, né? Livre das armadilhas que nos aprisionam na terceira e quarta dimensão. Ok? Um abração, até mais. Procurem melhorar suas personalidades. Tá? Procurem melhorar. É triste, sabe, quando a gente se recorda de quem nós somos. Não é quem nós fomos, é quem nós somos. E aí você olha para a realidade que está e, sem palavras. É degradante, é triste ver o ser humano nessas condições, né, nessas circunstâncias, quando ele é um ser divino.